Vocês já pararam para pensar como é difícil expressar uma ideia? Por melhor que a pessoa escreva, muitas vezes a ideia não pode ser sintetizada de uma maneira clara num pedaço de papel, num livro. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Alguém pode dizer assim: mas se a pessoa é uma pessoa culta, que sabe escrever, com certeza ela vai conseguir sintetizar o seu pensamento ali, de maneira física naquele papel. Mas eu vou dizer a você, não é verdade. Vocês já pararam para pensar que o nosso sentimento, aquilo que está dentro da nossa alma, do nosso espírito, nem sempre a gente consegue colocar em termos de palavras dentro de um papel, dentro de um livro, dentro de uma biblioteca. Vocês já pararam para pensar que isso é impossível? Porque aquele sentimento que a gente tem dentro da alma não pode ser expressado, ele tem que ser sentido. E a Bíblia, por exemplo? Vocês já pararam para pensar que a Bíblia foi escrita, por exemplo, por dezenas, centenas de pessoas, e muitas vezes a gente não tinha o poder de sentir o que ele estava sentindo. E ao mesmo tempo ele também não tem como expressar o sentimento das outras pessoas que são citadas naquele livro. Não é interessante essa deficiência que acontece na comunicação? E por que eu estou dizendo isso? Qual é o motivo? Vocês já ouviram dizer que os extraterrestres, assim como os espíritos, se comunicam mentalmente? Se comunicam alma a alma, vamos dizer assim, espírito a espírito? Nós, atualmente, nesse corpo físico, a gente acha impossível. Algumas pessoas até conseguem, né? Algumas pessoas têm esse dom, mas não é um dom assim tão aprimorado. Vocês já pararam para pensar nisso? Então eu digo a vocês, será que a nova tecnologia que a humanidade vai ter que desenvolver é exatamente essa tecnologia que consiga transmitir de uma maneira eficiente os pensamentos? Será que vão instalar na gente um chip orgânico? É chip orgânico, chip físico não. Alguém vai dizer assim: mas isso não existe, é impossível. Não, em 2023 ainda não é possível. Mas se você imaginar que hoje em dia você consegue comprar um chip do tamanho de um pouco maior que um feijão, vamos dizer assim, e ele consegue exatamente ter capacidade ali de 200, 300 gigas, 400, 500, 1 tera de capacidade. E aí você fica pensando assim: nossa, mas como a tecnologia avançou nos últimos 50 anos. E realmente é verdade. Realmente é verdade. Então eu fico pensativo da seguinte maneira: e por que a gente não vai conseguir exatamente criar um dispositivo que a gente consiga esse contato espírito a espírito, alma a alma? E aí a gente vai conseguir entrar em contato com certeza com esses seres que não sabem português, que não sabem inglês, que não sabem as línguas do mundo, o chinês, mas o contato será espírito a espírito, energia. Será que é assim que os extraterrestres se conectam? Será que quando eles vierem para cá, a gente já vai ter essa tecnologia, quem sabe, se iniciando? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Com certeza eles vão nos dar assim algumas dicas, para que a gente consiga realizar isso de uma maneira mais prática. Eu acredito muito nisso. E você? Acredita que ainda está fazendo falta esta interface, esse conhecimento, onde a gente consiga essa comunicação espírito a espírito? Espero que eu ainda consiga ver essa tecnologia. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade para sintetizar tudo que a gente quer no papel. Eu tenho. Um abraço para vocês aqui, Valdeci Braulio. Valeu!